A cocaína, sempre associada a astros da música, celebridades do cinema, modelos, até já vendeu imagem de glamour. Mas não há como ignorar que a cocaína e o crack, seu derivado, são responsáveis por cenas das mais degradantes do ser humano. Enquanto o mundo discute descriminalização das drogas, o governo e a sociedade lidam com epidemias de usuários. No Café Filosófico de hoje, o neuropsicólogo Paulo Cunha fala do crescimento do uso do crack e da cocaína e quais são as alternativas de tratamento para os usuários. Se a gente olhar para os dados, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, dados científicos e dados de prevalência, assim, para ter uma noção de como está o ambiente da droga hoje em dia no mundo, os dados das Nações Unidas, a gente tem um relatório oficial sobre isso, mostra que existem 20 milhões de usuários de cocaína e crack no mundo. 20 milhões. É um dado que mostra uma estimativa alarmante. 20 milhões pode parecer um número meio que abstrato, a gente sabe que é um número alto, mas para a gente ter uma ideia disso, equivale praticamente à região metropolitana de São Paulo inteira. O escritor Baudelaire relatou em sua obra a experiência que teve com as drogas que experimentou, tentando compreender a nossa necessidade de buscar o entorpecimento. O gosto frenético do homem por todas as substâncias sãs ou perigosas que exaltem sua personalidade testemunha sua grandeza. Ele aspira sempre a reavivar sua esperança e a elevar-se ao infinito. O bom senso nos diz que as coisas da terra não existem inteiramente e que a verdadeira realidade só é encontrada nos sonhos. Tanto quanto de uma droga perigosa, o ser humano goza do privilégio de poder tirar novos e sutis prazeres da dor, da catástrofe e da fatalidade. Aquele que recorre a um veneno para pensar, em breve não poderá pensar sem veneno. Dá para imaginar o destino horrível de um homem cuja imaginação paralisada não funciona mais sem o haxixe ou o ópio? Vocês imaginam 20 milhões de pessoas, usuários de cocaína, seriam necessários cerca de 66,6 mil voos para levar essas pessoas para o mundo todo e distribuir ao redor de todos os continentes. Principalmente, esses voos seriam direcionados para a Europa, Oceania e as Américas, que é onde estão as maiores concentrações dos usuários de cocaína no mundo. E o pior é que, assim, os dados da ONU mostram algo mais alarmante ainda. Se a gente pegar 10 anos atrás, esse mesmo relatório dizia que a gente tinha 13 milhões. Então, em cerca de 10 anos, a gente teve um aumento aí de 7 milhões de usuários de cocaína no mundo. Então, é um dado muito preocupante, a gente precisa tomar bastante cuidado, até porque no próprio relatório da ONU, eles falam muito a respeito de onde que podem estar as regiões em que ocorre maior crescimento do uso de cocaína. E eles falam, então, que nos países desenvolvidos o uso de cocaína está estabilizado, enquanto nos países em desenvolvimento o uso tem crescido cada vez mais, e dentre esses países em desenvolvimento está o nosso Brasil. Os dados aqui do Brasil mostram também, de maneira bastante clara, que o uso está bem pesado. A gente tinha alguns dados sobre uso em universidades, uso em escola, em que o uso de cocaína não parecia tão alarmante, até porque quem usa cocaína e quem usa crack muitas vezes deixa de frequentar a escola. Então, ele não vai estar lá para preencher um questionário para dizer que ele tem um problema com o uso ou não. Mas tem alguns dados aí mais recentes, de um levantamento feito pela Unifesp, chamado LENAD, que mostra que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. O segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Agora, faz pouco tempo, teve a divulgação de dados do INSS a respeito do crescimento de uso de cocaína no Brasil. E são dados muito interessantes que mostram exatamente o problema de quem para, por exemplo, de trabalhar. Porque eles viram que, nos últimos 4 anos, a gente teve um aumento de 84,6% de pedidos de afastamento do trabalho por conta do uso de cocaína. Em 4 anos. É muita coisa.
Isso está cada vez maior, está um problema muito sério. Inclusive, o INSS gastou cerca de 206 milhões de reais, né, nesse período dos 4 anos. Tem um relatório agora que saiu nos Estados Unidos que mostrou que no último 1 ano e 2 anos para cá, nos Estados Unidos começaram a aumentar também as mortes por overdose de cocaína. Porque tinha estacionado por quê? Porque os usuários, os jovens americanos, estavam muito voltados às club drugs, essas ecstasy, né, e outras drogas mais modernas, os que eles chamam de painkillers, que são os analgésicos, e que hoje, né, são um grave problema nos Estados Unidos, mas a cocaína voltou também a ser um problema sério. Uma questão importante, né, a gente pensar que assim, o uso de cocaína não é restrito a classes sociais ou econômicas específicas. Hoje em dia, a gente sabe que o uso está cada vez mais espalhado, né? Assim, não escolhe. Tem artistas, tem estudantes, tem políticos, tem vários setores da sociedade que fazem uso de cocaína. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê relatos já de uso de cocaína e crack em caminhoneiros, por exemplo, que são expostos a longas jornadas, né, de trabalho, várias horas que eles passam para poder levar mercadorias do sul para o norte. E aí, quanto mais tempo eles dirigem, mais eles podem ganhar também por conta disso, dessa rotina abusiva mesmo também de trabalho, que é imposta também pelo mercado. A gente tem relatos hoje também de cortadores de cana, né, que fazem uso de cocaína e crack para eles terem mais energia, porque hoje eles competem com as máquinas, né, para cortar as canas. Eles precisam também ter energia e ter rapidez para poder também ter um desempenho, e muitos também ficam dependentes, né, rapidamente do crack. E temos também os motoboys, né? Hoje em dia a gente vê os motoboys para lá e para cá correndo num mundo de fato que exige, né, muita velocidade. Mas a gente vê também que esses motoboys, muitas vezes, eles passam a usar de maneira repetida, abusiva e se tornam dependentes. Pessoas de todos os tempos, de diferentes culturas, independente da classe social, sempre buscaram formas de se entorpecer. À procura de alívio, êxtase ou sanar o vazio existencial, muitos tiveram sua morte provocada por uso de alucinógeno, estimulantes ou calmantes. A overdose tem sido frequente na história de artistas. Grandes astros do rock tentaram explicar a relação que tiveram com as drogas. Did it ever affect your performance? Probably. You don't remember? Well, no, of course I remember. No, but you don't. I don't personally, like performing, taking drugs. I always think it's better to be not taking drugs or drinking or anything. The basic thing nobody asks is why do people take drugs of any sort, from alcohol to aspros to hard drugs, and that question has to be resolved first before you think, well, what can we do for the poor drug addict? Why do we and you and anybody have to have these accessories to normal living to live? I mean, is there something wrong with society that's making us so pressurized that we cannot live in it without guarding ourselves against it? So it's that basic, the problem. I think if people are allowed to be a bit more free and express themselves, they wouldn't have to inhibit themselves by taking drugs to not be hurt. People take drugs and drink so as they don't feel what's going on around them. Uma música que foi lançada nos anos 70 e que faz sucesso até hoje fala da atração pela cocaína. Será perpétua e inevitável nossa relação com as drogas? Um fato importante também a ser mencionado é que o perigo da cocaína é um pouco sorrateiro, vamos dizer assim, né? Porque a cocaína é uma droga que não causa efeitos tão claros, né? Pelo menos fisicamente ou aparentemente, assim, como no caso, por exemplo, do álcool, né? O álcool é uma droga que a pessoa bebe, depois de uma quarta, quinta dose, já começa a falar mole, fica desinibido, né? A coordenação motora também fica rebaixada. Maconha é uma droga também que é muito fácil, né, de perceber. A pessoa ri, né, de qualquer coisa, come demais, é o que eles chamam de larica, né? Come sem parar. A fome parece que tem um vazio, né, na barriga. Já na cocaína, não. A pessoa fica, pasma, ela fica mais alerta, fica mais falante,
numa reunião social ela pode ficar mais, interage melhor, conversa mais com as pessoas. Alguns começam a produzir mais o trabalho, começam até passar, às vezes passa a noite estudando, né? Às vezes com o uso da cocaína inicialmente, porque aos poucos ela vai, né, conquistando o cérebro da pessoa, né, pouquinho em pouquinho, até que ela sequestra totalmente o cérebro da pessoa, e aí vem a fase de fato prejudicial. O filme O Lobo de Wall Street mostra o cenário voraz da Bolsa de Valores nos anos 80 e 90. Key to success in this racket is this little baby right here. It's called cocaine. Right. It will keep you sharp between the ears. It'll also help your fingers dial faster. And guess what? That's good for me. Yes, sir. Revolutions. You follow? Revolutions. Keep the clients on the Ferris wheel. And it goes. The park is open 24/7, 365. Every decade, every goddamn century. That's it. Name of the game. No próximo bloco, a história do uso da cocaína. O uso da coca é milenar. Não faz tanto tempo assim ela era considerada um remédio poderoso vendido em farmácia. Na década de 20, o compositor Senhor escreveu sobre o fascínio por essa droga, alívio para as dores da vida. Só o vício me traz, cabisbaixa me faz. Reduz-me a pequenina, quando não tenho à mão a forte cocaína. Quando junto de mim, ingerida em porção, sinto só a sensação, alivia minhas dores neste meu coração. Quando estou cabisbaixa, chorando sentida, meio entristecida, é que o vício da vida torna a alma perdida. Louca hás de voltar, vendo-me estrangular para o vício afogar neste toque fugaz que me há de findar. Para falar da cocaína, acho que é importante a gente também, até para entender o poder e o fascínio que as pessoas têm pela cocaína, acho que vale a pena a gente falar um pouco da história da cocaína também. A cocaína, ela é o princípio ativo da planta que a gente chama que é a Erythrocylon coca, que é das regiões andinas, Peru, Bolívia. E o uso dessa planta é um uso milenar, né? Milhares de anos os povos dessas regiões já usavam a folha de coca, né, como algo adaptado à cultura e adaptado às necessidades da população, né? Eles sentiam que mascando a folha de coca, né, por vários minutos, eles conseguiam enfrentar melhor, né, assim, situações em que eles tinham, por exemplo, baixas temperaturas, altas altitudes, eles sentiam mais energia para poder trabalhar, né? E aí, de fato, eles usavam bastante por conta dessa cultura, né, que eles tinham. Eles acreditavam que as folhas de coca elas tinham sido como se fosse um presente da Pachamama. Tem algumas lendas indígenas que eles achavam que também as folhas de coca tinham sido como se fosse um presente dos deuses, e até que isso teria, então, trazido para eles a possibilidade deles terem derrotado alguns deuses malignos também naquela época. Então, deu força, deu energia para eles poderem, né, derrotar esses deuses malignos. Aí vocês imaginam que esse uso, então, ele remonta ao período da Antiguidade, e aí quando chegaram os europeus aqui nas Américas, a descoberta das Américas, eles ficaram no começo com o pé atrás, né? Acharam que podia ser uma coisa meio demoníaca e tal, mas logo eles perceberam que, de fato, a população local tinha benefícios com o uso da folha de coca, porque eles, de fato, ficavam mais produtivos, né? Então, aí, os espanhóis passaram até a regulamentar o uso das folhas de coca para que os trabalhadores pudessem usar e produzir mais, né? E os europeus ficaram tão fascinados com esse poder dessas folhas aí enigmáticas que eles queriam também levar para a Europa. Só que
a frustração deles era muito grande, porque eles levavam nos navios, que demoravam dias ou meses para chegar na Europa, e as folhas já estavam secas. E o princípio ativo já não fazia nenhum efeito, né? Então, dessa época do descobrimento até mais ou menos 1859, que aí foi quando o alemão Albert Niemann descobriu o que tinha naquela planta, aí o negócio mudou de figura. Por quê? Porque se na planta você vai encontrar cerca de 0,5% a 1% de cocaína, e por isso a pessoa precisa mascar muitas folhas durante muito tempo para obter alguns efeitos leves, né, da cocaína, vocês imaginam a cocaína em si, 100% de pureza, o efeito que traz, o efeito que, além dessas questões que eu falei para vocês, de aumento da temperatura corporal e diminuir o cansaço e tal, aí começaram também a aparecer mais as propriedades psicoativas, a euforia, a pessoa ficar mais alerta ainda, né? E o prazer intenso também que a droga, então, passou a trazer nesse grau de pureza depois da descoberta. A folha de coca é usada há milênios pelos povos nativos da América do Sul. Os andinos usavam a planta para conseguir trabalhar em altas altitudes. No entanto, a absorção do seu princípio ativo pelo chá ou mascando-se as folhas é muito baixa. Mas após ter sido feita a manipulação da planta na Europa e o seu princípio ativo isolado, potencializando os efeitos de sua absorção, a cocaína passou a ser comercializada livremente por laboratórios farmacêuticos em sua versão pó. Propagandas vendiam que a cocaína tornava os homens mais corajosos e enchiam as damas de vivacidade e charme. E ela se popularizou tanto que o Papa Leão XIII fez campanha do vinho Mariani, feito à base de cocaína. Bom, a Europa, ela ficou fascinada com essa droga. A cocaína, ela se espalhou como se fosse um rastro de pólvora que você acende. A Europa inteira passou a usar. Reis, o Papa da época usava, tem inclusive propagandas, né, dele, da foto dele, fazendo propaganda disso. Pastilhas infantis, por exemplo, para curar dor de dente, né? Eles vendiam porque, de fato, ela tem uma propriedade anestésica, exatamente. E também um vinho que eles criaram na época, chamado vinho Mariani, que misturava o álcool, né, com a cocaína, que virou, de fato, uma febre, né? Teve uma marca também de refrigerantes, uma marca famosa, que foi criada nessa época e que tinha, no início, a cocaína também como um dos componentes, hoje já não tem mais. E também um laboratório famoso passou a distribuir cocaína para os vários médicos nas várias universidades. Para quê? Porque eles precisavam estudar o que era, né, aquela droga. E a gente não tinha ainda nenhuma informação científica, né, sobre isso. Nessa época em que a cocaína era vista como medicamento e não se pensava no seu potencial destrutivo, até Sigmund Freud chegou a experimentá-la e receitá-la. A coca é um estimulante muito mais potente e muito menos prejudicial do que o álcool. Eu diria que o uso da coca é decididamente indicado em casos de fraqueza digestiva atônica e nos chamados distúrbios nervosos estomacais. Nestes casos, é possível obter não apenas alívio dos sintomas, mas uma melhora duradoura. Parece provável que o uso prolongado, porém moderado, da coca não seja prejudicial ao corpo. O Freud passou a usar pessoalmente a droga, e não só a usar, mas a indicar para todas as pessoas que ele conhecia, amigos, estudantes, até para a esposa dele ele indicava. Ele dizia que ela ficava mais sexy, mais corada com o uso da cocaína. O Freud se empolgou tanto que ele escreveu uma monografia sobre isso. Ele publicou um trabalho científico, Über Coca, sobre a cocaína. Esse trabalho ressaltava todas as propriedades que eles consideravam positivas da droga na época e que seria uma cura para todos os males. Que hoje a gente estuda em psicologia, em psiquiatria, todo o manual de psiquiatria, Freud dizia que a cocaína curava. Ansiedade, depressão, neurastenia, tudo
tudo. Isso ele escreveu, publicou. E é importante que a gente saiba que ele estava, de fato, num contexto em que o uso de cocaína era muito aceito, muito amplo, né? Então, não dá para crucificá-lo, porque ele, de fato, estava num momento, um contexto em que isso tudo acontecia, e ele ávido, né, por sucesso, por fama, querendo também sustento, né, da família, ele se empolgou, mas se empolgou demais. Porque o Freud trabalhava em laboratório, não sei se todo mundo sabe. Ele trabalhava com um amigo, era um pouco mais velho que ele, chamado Ernst von Flechow. E esse Dr. Ernst trabalhava muito analisando potenciais de ação dos neurônios. Por exemplo, como que se dá a comunicação entre o que você sente na pele até o cérebro. E esse Dr. Ernst trabalhava dissecando cadáveres. Nessa época, de fato, a pesquisa nessa área estava muito forte. E o Dr. Ernst ele realizava vários trabalhos científicos importantes. Só que numa das situações em que ele estava dissecando um cadáver, o Dr. Ernst cortou o polegar aqui do dedo. Esse corte poderia parecer um corte normal, só que esse corte infeccionou. Infeccionou tanto que aí ele correu o risco de ter uma infecção generalizada. E ele foi obrigado a amputar o dedo. Mas depois de algum tempo, ele passou a sentir fortes dores em decorrência da amputação. Essas fortes dores eram incontroláveis e insuportáveis. O Ernst chegava a pensar em se matar. Ele pensava em se matar porque ele não aguentava tolerar aquelas dores. E o que ele começou a fazer? Fazer uso de morfina. A morfina, ela é muito utilizada, é um analgésico poderosíssimo, derivado da heroína. Ainda é usado na medicina, só que o Dr. Ernst ficou dependente da morfina depois de um tempo. Porque ele precisava usar bastante, cada vez mais, e aí ficou dependente da morfina. O que aconteceu? O Freud, amigo dele, tinha escrito a monografia, tinha estudado tudo, ele prescreveu a cocaína para o Dr. Ernst. Ele falou, não, aqui você vai poder ter a cura da dependência da morfina com a cocaína. De fato, o Ernst começou a usar a cocaína na forma de injeções subcutâneas para alívio da dor e progressivamente ele foi aumentando a dose. Aumentando. Porque aí para aliviar a dor ele precisava de uma dose dupla, depois tripla. Aí ele começou a sentir um barato. Ele começou a sentir prazer também. Lógico, porque dá prazer, a droga dá muito prazer, que vira depois uma angústia, e vira depois uma depressão, e foi o que aconteceu com ele. Ele passou, depois de altas doses, esse fenômeno a gente chama de tolerância, quando você precisa de quantidades cada vez maiores da droga para obter o mesmo efeito. Só que chega um momento que esse mesmo efeito você nunca mais tem. E aí você passa só a usar a droga para retirar aquele efeito negativo que você tem. Então ela não dá mais prazer, ela passa só a aliviar o desprazer de ficar sem a droga, que é a abstinência, que a gente fala. O Dr. Ernst entrou em quadros de abstinência terríveis, quadros de delírios, alucinações, que ele via coisas, cobras andando pelo corpo. E aí vocês imaginem o grande amigo dele, Freud, como ele deve ter ficado do lado. Porque aí ele não tinha mais tratamento para prescrever para o amigo. Não tinha mais o que fazer. E, de fato, o Dr. Ernst, ele acabou falecendo aos seus 45 anos de idade. Bom, a culpa do Freud foi tamanha que ele pegou a monografia dele, refez. Ele retirou todos os pontos que ele falava de maneira positiva da cocaína. Ele fez uma revisão da monografia dele, para poder, então, tentar, entre aspas, reparar essa culpa, né? Alguns biógrafos, inclusive, falam que a culpa foi tão grande que, a partir daí, ele passou a querer inventar coisas, inventar métodos que não utilizassem nada de medicação, nenhuma medicação. Foi, então, que ele criou a psicanálise. De fato, a psicanálise é um método totalmente baseado na conversa, na terapia, o método da associação livre, fale o que vier à sua mente. Activity as a neurologist trying to bring the relief to my neurotic patient.
I discovered some important new facts about the unconscious out of these findings through a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. A seguir, a ação da cocaína no cérebro e como seu uso pode se tornar vício. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que eu sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Se por muito tempo a cocaína sobreviveu como remédio para as tristezas da alma e indisposições do corpo, a partir dos anos 80, o consumo crescente começou a preocupar, o vício e as mortes por overdose viraram recorrentes. Então, o remédio passa a ser o mal. Da época do Freud até mais ou menos 1970, 1980, o cenário não se modificou muito. Na literatura começaram a aparecer também outros relatos de pessoas que tinham problemas psiquiátricos pelo uso da cocaína, problemas, delírios, alucinações e dependência. Mas a sociedade ainda achava que a cocaína trazia só uma dependência psicológica. Só uma dependência psicológica. Isso era atestado por artigos científicos, por livros. Tem até um livro que é considerado assim, a Bíblia da psiquiatria, que em 1984 publicou um capítulo falando sobre a cocaína. E para vocês terem uma noção, é o Compêndio de Psiquiatria de Kaplan e Sadok. Os efeitos estimulantes da cocaína lembram os da anfetamina, mas são algumas vezes mais moderados e mais sutis ou menos físicos. Os efeitos duram apenas 1 hora, ao contrário das muitas horas de duração dos efeitos das anfetaminas. A cocaína aumenta a energia e a confiança e pode provocar irritabilidade e paranoia. Se for usada de 2 a 3 vezes por semana, a cocaína não provoca sérios problemas. Isso em 1984. Não é 884. 984, 30 anos. Bom, vocês podem imaginar, então, o que isso trouxe para o mundo, né? Assim, o consumo de cocaína cresceu de maneira avassaladora em várias áreas, em várias classes sociais. Existem filmes que mostram esse crescimento do uso da cocaína em São Paulo, no Rio de Janeiro. O filme Meu Nome Não é Johnny. Nos filmes de Martin Scorsese, a cocaína é um item recorrente e não é à toa. O diretor, que já admitiu ter sido viciado em cocaína, transferiu momentos de sua história com a droga para seus personagens. E nessa época, mais ou menos ali na década de 80, que lá no gueto, nos guetos, né, dos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, apareceu então o crack.
O cenário já não era dos melhores, já com relação à cocaína. Aí vocês imaginem quando chega, então, a cocaína misturada com bicarbonato, com água, eles acendem, pá, depois vira pedra. Fumou. A cocaína que levava alguns minutos para fazer o efeito, 8 segundos, fumou o crack, pum, já dá o twin que eles falam. 8 segundos. O poder do crack trouxe também problemas muito graves, que aí as pessoas passaram a usar muito e se tornarem dependentes muito rapidamente, mais rapidamente ainda, né, com o crack. O que aconteceu também foi que os dependentes de cocaína, que usavam a cocaína de maneira injetável, porque a cocaína injetável também faz os efeitos mais rápidos e mais intensos, eles também passaram a usar o crack. Por quê? Porque se a gente for lembrar, na época da década de 80, injetar droga tinha aquele perigo altíssimo de contrair o HIV. E o HIV naquela época era praticamente uma sentença de morte, né? Porque não tinha tratamento. Então a gente via as pessoas, de fato, que desenvolviam AIDS definhando. Então os usuários injetáveis passaram a fumar o crack. Depois, chegando aqui no Brasil, a gente viu que isso começou a aparecer entre, principalmente ali, meninos de rua, depois foi indo para outras camadas sociais, e hoje o crack está espalhado. A gente vê nas notícias, na mídia, a gente vê pessoas conhecidas, como que isso, né, assim, virou algo assim, de fato, avassalador. Hoje a gente tem mais informações, né, sobre como que a cocaína age no sistema nervoso central. Principalmente porque a partir da década de 80 veio o que a gente chamou da década do cérebro, né, que foi... Os anos 90 foram muito importantes porque a gente passou a ter mais maneiras de estudar o cérebro, né? Neuroimagem, a gente passou a ver o cérebro em funcionamento, a gente passou a ver melhor as estruturas cerebrais. Então hoje a gente sabe que a cocaína age num sistema muito primitivo do cérebro, muito sensível e ao mesmo tempo muito importante para a nossa sobrevivência, que é o circuito da recompensa cerebral. Ele é formado por algumas estruturas, chamada núcleo accumbens, área tegmentar ventral e o córtex pré-frontal. Essa rede de neurônios são neurônios conectados uns nos outros, tá? E que vão mandando informações de uns para os outros até o córtex pré-frontal, até lá em cima. Esse circuito de recompensa está presente em todas as espécies dos animais. Por quê? Porque ele é super importante, que ele é o que dá prazer para a gente. Por isso que chama circuito da recompensa. Pode chamar de circuito do prazer também, o que vocês quiserem. É um circuito ativado em todas as situações de prazer que a gente tem na vida. Desde uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um bom namoro e a droga. Vocês imaginam que é um sistema que é ativado de maneira assim, muito intensa quando a gente, por exemplo... tem essas atividades prazerosas e por isso faz com que a gente repita, né, o comportamento. Só que na medida que você usa cocaína continuamente, o sistema de recompensa passa a depender dessa substância que vem de fora para poder liberar a dopamina. Então, aos poucos, o sistema vai ficando meio preguiçoso para produzir isso. Então, quanto mais o indivíduo usa cocaína, mais ele vai ter diminuição do funcionamento desse sistema. E ele vai ter, então, uma diminuição de prazer também em outras situações de vida que antes ele tinha prazer. Nos estudos de neuroimagem, a gente vê claramente que quando você coloca em indivíduos que são dependentes de cocaína, que veem cenas de pessoas usando cocaína, eles têm as mesmas regiões do cérebro ativadas que aquelas pessoas que não são usuários de cocaína, que são indivíduos normais, excitadas vendo filmes pornográficos. A pessoa excitada vendo filme pornográfico tem as mesmas regiões ativadas que o dependente de cocaína quando ele vê a droga. Então, não é à toa que o indivíduo que é dependente de cocaína e crack, ele
fatalmente ele deixa de sair com a namorada ou a menina com o namorado para uma noite de namoro para poder usar a droga. Então, eles trocam esses prazeres pelo uso da cocaína. Há um ponto em que, de fato, ele vai trocar tudo pelo uso de cocaína. A seguir, os possíveis tratamentos para usuários de crack e cocaína. Quando é e por que é que as pessoas se tornam dependentes? O escritor Edgar Allan Poe explicou assim a sua atração pelas drogas. Eu não tenho absolutamente nenhum prazer nos estimulantes que eu às vezes tomo tão loucamente. Não foi pela busca do prazer que eu tenho arriscado a vida, a reputação e a razão. Foi apenas uma desesperada tentativa de escapar de memórias torturantes, de um senso de insuportável solidão e o horror de alguma estranha maldição repentina. Como então livrar do vício quem está justamente se entorpecendo para tentar escapar da angústia da vida? O Dr. Sérgio Nicastri, que é um psiquiatra fantástico, lá da USP também, e que, através de alguns exames de SPECT, mostrou de maneira muito clara as alterações sanguíneas cerebrais nos pacientes dependentes de cocaína e crack. Naquela época, para vocês terem uma noção, o crack não aparecia ainda na mídia, não aparecia como a gente vê hoje em dia, mas já era um grande problema para vários pacientes que procuravam, né, os nossos serviços lá nos hospitais. O professor Sérgio Nicastri, ele avaliou dependentes de cocaína em abstinência, mais ou menos 15 dias, de 2 semanas de abstinência, avaliou esses pacientes dependentes de cocaína através do SPECT, que observa exatamente como que é o fluxo sanguíneo cerebral deles, e comparou com o grupo controle, de pessoas que não eram usuários. Ele observou, nesses exames, alterações gritantes de fluxo sanguíneo cerebral nos dependentes de cocaína e crack. Se a gente olhar de perto, a gente vê várias falhas ou várias manchinhas mais pretas, né, que mostram falhas no fluxo sanguíneo cerebral nos usuários de cocaína em relação ao grupo controle. E aí, nesse momento, eu fiquei muito interessado em entender como que isso se expressava no comportamento dos indivíduos, ou seja, qual o reflexo disso na vida deles. E quando a gente aplica os testes neuropsicológicos, a gente vê de maneira muito clara, os pacientes apresentam déficits em atenção, em memória, em planejamento, tomada de decisões e fluência verbal. São várias funções que ficam alteradas nesses pacientes e que os levam a dificuldades enormes, assim, de estudar, se manter focado numa tarefa durante um tempo prolongado, de se manter no trabalho, de cumprir horários, de executar tarefas mais complexas. Então, às vezes, o dependente de crack ele pode ter uma ideia fantástica numa certa situação, mas ele não consegue nem começar aquilo que ele idealizou. Ou ele começa e, na primeira dificuldade, ele desiste. Porque ele tem, principalmente, o que a gente chama de déficit nas funções executivas. Ele não consegue direito executar a atividade, começo, meio e fim. Talvez isso explique os dados que a gente viu no início dessa palestra, que a gente ouviu, sobre o INSS, que falavam sobre os problemas que os pacientes têm no trabalho. Por isso que eles vão pedir, então, o auxílio INSS. Eles têm dificuldade exatamente em executar atividades e isso repercute muito na vida real, né? Na vida de trabalho, na vida em várias situações, né? E, de fato, é o que acontece com os dependentes de cocaína e crack. Se a gente for analisar o relato dos pais, por exemplo, os pais chegam para a gente e falam assim: Dr. Paulo, eu não consigo reconhecer mais meu filho. Virou um bicho. Ele era amável, era afetivo na infância, ele estudava, tinha potencial. Alguns não, alguns já desde a infância já mostram algumas alterações também, claro. Mas a partir
da dependência, eles passam a mudar de personalidade mesmo. Passam a ficar mais agressivos em alguns casos, ou quietos demais. Mudam muito o jeito mesmo, né, de se comportar. E isso também, claro, que analisar essas mudanças também é importante para a gente analisar melhor como que a gente vai programar o tratamento, como a gente vai também ajudar melhor o paciente e a sua família. Como que é o tratamento? A gente sabe que dentro do tratamento da dependência de cocaína e crack existem muitos e muitos mitos, né? Um deles é aquele relacionado a gente pensar que será que vale a pena tratar se a pessoa não quer? É algo muito difícil de pensar, né? Porque é questão de respeitar a decisão do paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar um paciente que não tem mais condições de decidir, porque eles decidem só reféns do comportamento do uso compulsivo da droga. Então, eles não são capazes de decidir pensando no futuro. Então, se eles não são capazes de decidir, o que a gente pode, né, fazer? Tem muita gente que acha que, bom, se ele não quer se tratar, então deixa. Bom, quando ele chegar no fundo do poço, aí ele vai querer. Só que às vezes esse fundo do poço é extremo. Às vezes ele morre, não dá nem tempo dele pedir ajuda. Então é um mito a gente achar que a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ser ajudada. Às vezes, mesmo sem ela querer, ela pode ter uma ideia de que ela precisa de tratamento. E aí a gente já entra com estratégias que a gente chama motivacionais para fazer com que a pessoa se decida para se tratar. São as pessoas aí em dúvida, né? Já as pessoas que não querem se tratar mesmo, que batem o pé, dependendo do nível de prejuízo, a gente tem que agir, né? Um exemplo muito recente de como que isso deve ser revisto pela nossa sociedade é o da cantora Amy Winehouse. Amy Winehouse desenvolveu uma dependência seríssima, inclusive com o uso do crack, que transformou a personalidade dela de um jeito que ela passou a sofrer muitas alterações de comportamento e até problemas no próprio trabalho. Tem pessoas que foram nos shows dela aqui no Brasil que ela nem cantava direito. Vocês estão pensando que vocês vão me levar? Vocês estão tentando me levar para a reabilitação? Não, não, não. E é nesse contexto que a gente tem que pensar e refletir sobre, por exemplo, internação involuntária. A internação involuntária, em alguns casos, é o único meio de você tirar o sujeito desse ritmo de autodestruição que ele está. O único. Porque está com o cérebro danificado, funções neuropsicológicas alteradas, ele não consegue tomar as decisões pensando no futuro. Então ele precisa de um freio. Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação eficaz para a dependência de cocaína. O FDA americano, por exemplo, não indica nenhuma medicação para tratamento da dependência de cocaína. E nós não temos, de fato, uma medicação eficaz para a dependência de cocaína. O que a gente tem são várias opções de medicações psiquiátricas que podem tratar as comorbidades. O que são as comorbidades? Morbidade é a doença em si. A dependência de cocaína é uma morbidade. Comorbidade é uma doença que está junto com a dependência de cocaína. Ela pode ser consequência, ela pode vir paralelamente, ou pode até causar dependência química. Entre as comorbidades mais comuns estão, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, a depressão, a ansiedade e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São vários problemas psiquiátricos que podem ser tratados ao longo do tratamento do dependente químico, paralelamente às questões de prevenção à recaída, e que podem também, se o tratamento for feito de maneira correta, bem prescrita e controlada, diminuir as chances do paciente recair. Porque muitas vezes o paciente que tem a comorbidade de depressão, ele pode recair quando ele sente que está ficando deprimido. A terapia familiar é muitas vezes crucial para poder também modificar a forma como uma família lida e a forma como o paciente se relaciona também com a família. Por isso que, em alguns casos, a gente indica até um tratamento que envolva testes toxicológicos frequentes. Por que isso? Porque a gente quer verificar se ele usou ou não, se a gente quer ser
policial e ficar ali monitorando. Não, nada disso. O que a gente quer é que o paciente entenda esse teste toxicológico como uma forma dele reconquistar a confiança que a família perdeu nele. Porque é normal, nesse processo da dependência, né, a família perder a confiança quase totalmente, né, nele. Só que aí, se ele vê a oportunidade de falar a verdade, eu não usei, e mostra através do teste toxicológico, por exemplo, com urina, que de fato ele não usou mesmo a droga, ele pode, com o tempo, também reconquistar essa confiança. Outra questão que pode ajudar bastante no tratamento são os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda, os NA e os Naranon, são grupos que tratam do próprio dependente e que eles falam bastante das próprias experiências, e o Naranon que trabalha com os familiares. Em que eles podem trocar experiência, em que eles podem pensar em novas estratégias. Eu acredito muito no trabalho aí da droga, porque eu também venho trabalhando há alguns anos. Já fui usuário durante 15 anos e não tenho vergonha de falar, né? Hoje eu luto e ajudo pessoas para o combate da droga. O que eu vejo é que a sociedade ainda encara a droga com muito preconceito, muita dificuldade. Eu acho que até as pessoas que estão aqui, eu vejo minha família, foi muito difícil, né? Então, eu ainda não consegui achar uma maneira, uma visão que a sociedade falou, o combate da droga é assim que vai funcionar, né? A gente vê muita corrupção, muito interesse de governo, interesse da indústria farmacêutica. Então, eu queria saber da sua opinião, né? Qual que é a maneira de um combate aí da droga, já que essa guerra ao tráfico está perdida, né? Eu acho que a gente precisa mudar muitas questões, né? Inclusive melhorar essa questão de controle com relação ao uso, melhorar a questão, por exemplo, o controle nas fronteiras do nosso país, com os países vizinhos. Eu acho que a gente tem um controle ainda falho em vários aspectos, em que a gente vê a cocaína entrando via terrestre, aéreo, em várias maneiras, né? A gente precisa ter um sistema também que envolva uma melhor educação. Uma outra questão, acho que social, que a gente precisa discutir, acho que é a questão da legalização, né? Porque tem gente que fala que, de repente, se você legaliza, você pode eliminar o tráfico e aí vai eliminar a violência. Eu duvido, né? Eu duvido porque o traficante... Eu não vejo chance de um traficante do Morro do Alemão elaborar um currículo assim que a droga for legalizada. Então, acho que é uma questão que a gente tem que também discutir, porque se a gente não tem um país que ainda não tem assim, um sistema educacional adequado, bem estruturado, acho que a gente ainda não está em condições, até porque as drogas que a gente tem legalizadas são muito mal controladas. Você vê os problemas que causam o álcool, o cigarro no Brasil. Não são drogas já legalizadas e que já nos causam muita dor de cabeça, né? Se a gente tivesse um controle já sobre isso e não tivesse tantos danos com álcool e tabaco, eu até pensaria que a gente estaria em condições de legalizar outras. Mas eu acho que são outros problemas aí pela frente que as coisas vão piorar. Acho que é importante a gente investir também numa formação dos jovens, uma formação mais sólida, para que eles possam também se beneficiar e ter mais opções de lazer, de obtenção de prazer, né? E para que eles não fiquem com prazeres restritos, né? E exatamente se a gente for pensar num mundo moderno, como diz o sociólogo Bauman, numa sociedade líquida em que tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é fragmentado, né? Uma sociedade líquida pode levar muito rapidamente ao pó. A cocaína já foi vista como remédio para aliviar as dores da vida e melhorar as indisposições do corpo. Mais tarde, com a difusão dessa droga, fomos conhecendo os efeitos indesejados da cocaína. Hoje, a neurociência explica os mecanismos do vício, mas ainda buscamos formas para tratar os dependentes. Das pedras às folhas, os perigos do crack e da cocaína. Esse programa faz parte da série As Drogas do Mundo Contemporâneo, que você encontra no site da CPFL Cultura. Tchau. Ao invés de ter um pico de efeito, a pessoa se sentir concentrada, vai ter uma concentração menor que vai se manter ao longo do tempo. Eu queria saber por você, do seu ponto de vista médico, o que você acha sobre a internação compulsória do usuário?
como uma consequência a prisão, por exemplo, pensar de fato se dá uma pena que ele tem que se tratar.